sou Odalci José Pustai, eu sou médico e sou professor aposentado da Faculdade de Medicina da URGS. No meu projeto de aposentadoria, eu pensei muito em não parar. E em função disso, a minha família, nós compramos um sítio chamado Guamirim. E esse sítio Guamirim, ele acabou adquirindo características muito interessantes do ponto de vista de biodiversidade. E em função disso, eu pensei que uma das minhas possibilidades de continuar desenvolvendo um trabalho interessante seria organizar, ajudar a pensar numa formação em educação ambiental para estudantes de colégios públicos e privados, né? E em função disso, né, eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a procurar instituições parceiras. Como eu tinha origem na universidade, procurei a professora Silvana Corbellini, da Faculdade de Educação, que se interessou muito em construir uma parceria da universidade com o sítio, pensando exatamente na possibilidade de desenvolver experiências pedagógicas em educação ambiental, tendo em vista essa grande necessidade que se tem hoje, né, de preparar as futuras gerações para enfrentar todos esses problemas que, em parte, outros painelistas desse curso já abordaram. Então, esse projeto, ele é uma parceria, então, do Sítio Guamirim com o Jardim Botânico de Porto Alegre, a Faculdade de Educação da URGS, o Instituto Federal de Educação do Campus Central de Porto Alegre, principalmente com a participação da professora Márcia Bintin, que é autora do artigo principal brasileiro sobre cegueira botânica, e em função disso a gente achou muito importante ter a colaboração dela nesse projeto. E também nós já tivemos a colaboração, no caso do Departamento de Botânica da URGS, que já ajudou a desenvolver experiências práticas com alunos de colégios públicos do município de Presidente Lucena, onde está localizado o sítio Guamirim. E em função disso também nós estabelecemos uma parceria, uma colaboração com a Prefeitura de Presidente Lucena. Então, nesse projeto nós recebemos crianças de colégios que fazem uma imersão na biodiversidade ou na natureza que ainda está preservada no sítio, para tentar fazer uma reconexão com a natureza, para ver, para reconhecer um conjunto de biodiversidades que tem nesse sítio e que tem sido também uma possibilidade de nós desenvolver ferramentas pedagógicas para que essa reconexão com a natureza se dê com o máximo possível de interesse das crianças. E a nossa observação, pelas experiências que nós desenvolvemos até agora, é de que tem sido muito positivo. As crianças têm gostado muito de fazer a visita ao sítio, conhecer todas as características que tem no sítio, toda a biodiversidade que tem, e a gente, de alguma maneira, consegue capturar o interesse das crianças em fazer essa reconexão com a natureza e, de alguma maneira, compreender melhor todos os mecanismos que estão envolvidos nas relações de biodiversidade que tem nessa natureza. Por isso também que é muito importante, né, e em alguns momentos desse processo pedagógico, né,
a gente trabalha muito a noção do que seja a natureza. A natureza, segundo uma definição de Alexander von Humboldt, é a existência de uma conexão entre tudo que existe na Terra. E essas conexões, elas são muito reais. Então, e isso a gente conversa muito com as crianças, quando nós humanos, quando interferimos nessa natureza para o bem ou para o mal, isso traz consequências muito significativas. O que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o que se observou com essa última tragédia das grandes enchentes é consequência certamente de coisas que a humanidade fez com a natureza, e a natureza, através dos seus mecanismos de interconexão de toda a biodiversidade que existe na Terra, ela tenta dar respostas, ela tenta ou se regenerar, e às vezes as respostas podem ser muito trágicas. E é nesse sentido que nós pensamos que a futura geração, ela precisa ter um entendimento melhor dessa relação que nós humanos temos na Terra. A maneira como hoje nós produzimos riquezas, nós transportamos as riquezas e consumimos, ela está gerando um desequilíbrio muito grande e que as respostas que a natureza está dando são muito evidentes. Nós temos, vamos dizer assim, o processo de produção, ele gerou uma quantidade muito grande de produção de gás carbônico, de metano. Esse gás carbônico e o metano foram retidos na nossa atmosfera, e esse mecanismo, mais uma vez pensando, de que tudo que se faz na Terra está interconectado, e no momento que se produz uma grande quantidade de gás que antes não existia, a presença desse gás na nossa atmosfera fez com que a Terra não conseguisse mais os mesmos mecanismos de resfriamento que tinha antes. E o que está acontecendo, com comprovação científica, sem nenhuma sombra de dúvida, que a Terra está aquecendo. Os nossos mares estão aquecendo e a Terra em si também está aquecendo, e o resultado disso é muito claramente de que as geleiras nos polos estão desaparecendo, gerando muito mais água na forma líquida sobre o planeta, que está aumentando os níveis dos oceanos. Com o aumento da temperatura dos oceanos, estão aumentando muito as intempéries climáticas, produzindo eventos extremos, como nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Portanto, nós estamos hoje frente a uma situação em que o planeta ou cria uma nova consciência ambiental, de que nós precisamos cuidar melhor desse planeta, ou a vida na Terra pode se tornar muito, muito complicada. O Papa Francisco lançou a encíclica Laudato Si, em que ele fala da nossa casa comum. O que é essa casa comum? A ideia de casa comum é de que nós todos, e aí estão incluídos todos os seres vivos da Terra, nós humanos, animais, plantas e assim por diante, nós precisamos cuidar dessa casa comum. É a única casa que nós temos. Se nós não cuidar dessa casa,
essa casa vai se tornar com condições de habitação muito precárias. E nós precisamos deixar esta mensagem para as novas gerações. São as novas gerações que vão precisar criar consciência sobre esse grave problema que está acontecendo e que certamente vão precisar ser muito mais responsáveis do que está se fazendo sobre a Terra. E é nesse sentido, lembrando novamente o conceito de natureza, onde todas as coisas estão conectadas, a gente deve lembrar: tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, o ar que nós respiramos, ele depende da relação que nós construímos com essa natureza. Hoje nós temos muitos alimentos contaminados com agrotóxicos, com outras substâncias que são perigosas para a saúde humana. Muitas águas estão poluídas e grande parte do ar que nós respiramos contém partículas que também são muito perigosas, não só para a saúde humana, mas como eu já comentei, essas partículas que estão no ar estão modificando gravemente o clima sobre o planeta. Eu, como médico, e conhecendo um pouco, exatamente assim, os mecanismos, como as pessoas adoecem e como elas também melhoram a saúde, eu fico pensando na riqueza que é as pessoas poder se alimentar de toda essa diversidade de plantas não convencionais alimentares, as punks, as frutas nativas e as outras frutas também, e o quanto tem de diversidade que de alguma maneira na nossa alimentação não está mais presente. Se a gente for pensar um pouco, a nossa alimentação ela está pobre, ela está reduzida a um número muito pequeno de alimentos e, no entanto, nós temos uma riqueza tão grande que eu acho que nós estamos perdendo oportunidades para, inclusive, ter uma saúde melhor. E, além disso, tem também a questão de que nós, humanos, ainda não conhecemos toda a biodiversidade, toda a riqueza que tem e a potencialidade de uso desses recursos, inclusive para fins terapêuticos. Então, é nesse sentido que nós pensamos que a nossa geração tem um compromisso de deixar um legado para as futuras gerações. Com essa ideia, a gente criou esse projeto chamado Tecuaporã, um projeto de educação ambiental, e eu quero falar sobre a escolha desse nome, Tecuaporã, na língua tupi-guarani, um dos importantes povos originários do Brasil, definiu que Tecuá são as condições para uma vida de qualidade sobre a terra. Ou seja, é a casa comum de todos que precisa ter essas condições para o pleno exercício da vida, uma vida saudável. E daí não é a vida saudável só de alguns. Mas a ideia de Tecuá é uma ideia de conectividade, em que todas as coisas estão articuladas, em que tudo que nós fizer nesse planeta, cada um de nós fizer, vai ter uma influência sobre todos esses fatores
que geram uma condição de vida melhor ou pior. Então, a ideia de Tecoá, ela também é uma ideia de natureza. Então, Tecoá Porã significa uma natureza preservada, uma natureza muito bonita. Foi com essa ideia que a gente então procurou essas parcerias e oferecemos as condições que o sítio tem para que se pudesse então realmente desenvolver um projeto de qualidade, unindo pesquisadores, professores e instituições como o Jardim Botânico, que tem uma grande expertise sobre educação ambiental e sobre um histórico de um local de preservação da nossa biodiversidade. Então, com essas parcerias, nós pensamos de oferecer no sítio Guamirim as condições interessantes, eu diria, para poder desenvolver efetivamente um projeto de educação ambiental para a nova geração. Então, eu queria falar um pouco sobre o que nós já estamos desenvolvendo. Por exemplo, nessa parceria, o Jardim Botânico já identificou todas as árvores da mata nativa que tem numa trilha que tem 800 metros no meio da mata nativa. E é nessa trilha também que o Departamento de Botânica já construiu uma sequência didática com 9 estações de biodiversidade, onde as crianças param para conhecer todos os elementos que estão plenamente integrados na natureza e que muitas vezes nós adultos e também as crianças, elas, ao não saber do que tem nesses lugares, não enxergam, tem uma espécie de cegueira também para a grande riqueza de biodiversidade que tem nesses locais. Então, pela experiência que nós já tivemos, é de uma riqueza muito grande parar com as crianças nessas estações, fazer elas fechar os olhos, sentir com todos os seus sentidos a natureza em sua volta. E a gente vê claramente as crianças se reconectando com essa natureza e ao mesmo tempo também tendo situações de aprendizados novos que as crianças não conheciam. No sítio também nós temos uma bela coleção de frutíferas nativas do Brasil. São mais de 150 frutíferas nativas que representam também uma grande biodiversidade, principalmente da nossa Mata Atlântica, de verdadeiras riquezas que a maioria da população, inclusive, desconhece. Também estamos providenciando uma aerofotogrametria para construir um mapa virtual do sítio com identificação, com qualidade de Google Street View para trabalhar com mapa virtual em sala de aula. Então as crianças que visitam o sítio depois poderão revisitar o sítio num mapa virtual onde todos os pontos de biodiversidade vão estar georreferenciados e eles vão poder ser abertos em sala de aula com a possibilidade de abrir muitas informações sobre cada ponto de biodiversidade. Assim como nós também estamos fazendo uma identificação com placas bem visíveis de todas as árvores, tanto as nativas das trilhas como das árvores frutíferas, uma identificação que vai ter um QR Code que vai possibilitar
o uso da tecnologia para fazer a reconexão dos estudantes à nossa biodiversidade. Também estamos construindo um observatório de pássaros e tem mais um conjunto de outras situações que nós consideramos que podem ser ferramentas muito úteis para conseguir capturar o interesse das crianças para efetivamente fazer esse mergulho na natureza e se tornarem verdadeiros amantes da natureza, para que eles aprendam a voltar a gostar da natureza, a conhecer a natureza, a gostar da natureza e ter uma relação de qualidade com essa natureza. Porque no momento que se tem o conhecimento dessa grande riqueza que tem nossa biodiversidade, as crianças com toda certeza vão passar a ter muito mais cuidado e vão ser certamente guardiões muito mais adequados do que nós atualmente estamos sendo. Para falar um pouco das possibilidades de biodiversidade, eu simplesmente vou mostrar algumas imagens e vou falando um pouco sobre algumas coisas que nós temos lá no sítio. Por exemplo, assim, a gente tem abelhas, a chamada Apis mellifera, que são as abelhas que têm ferrão e que são grandes produtoras de mel, mas elas têm ferrão, portanto, elas não vão se prestar para fazer visitação de crianças. Elas ficam dentro da mata nativa e com interdição das entradas, então não há nenhum risco para as crianças. Nós temos também muitos tipos diferentes de abelhas sem ferrão e tem as abelhas as mais diversas que existem na nossa natureza. Essa aqui, por exemplo, construiu a casa dela num poste. Na verdade, nem sei o nome dessa abelha, mas só para dar um exemplo do que são as diversidades de casas de abelhas. Aqui nós temos uma outra casa de abelha. É bem redonda, são abelhinhas pretas, também não sei o nome, mas existe muito isso no sítio e, na verdade, na natureza. Os pequenos animais, eles constroem suas casas sempre de acordo com as suas características biológicas e sempre muito bem adaptadas ao meio ambiente. Aqui tem uma casinha de uma abelha que se chama manduri, que é uma abelha sem ferrão. E se vocês olhar bem no centro, é uma abelha bem pequenininha, mas bem no centro, em cima do disco de reprodução das abelhas, se encontra a abelha rainha, que ela tem pelo menos umas 10 vezes o tamanho da abelha comum, da abelhinha normal, digamos, desse enxame de abelhas. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma abelha que chama tubuna, e ela então, ela está dentro de um tronco de árvore para mostrar que as abelhas procuram casas, fazem casas, algumas constroem suas casas, outros procuram ocos de árvore e assim por diante. Aqui nós temos alguns pássaros que podem ser visualizados no sítio. Aqui a gente vê o rabo de palha. Aqui a gente vê um ninho de beija-flor. Se olharem bem, vão ver que ele construiu o seu ninho completamente camuflado no meio da natureza, porque ele precisa se proteger contra os seus inimigos naturais. E é muito impressionante como foi difícil achar, e às vezes eu não achava novamente o ninho de tão bem que ele estava escondido. Aqui tem um outro pássaro muito comum no sítio, chama surucuá variado. É um pássaro muito lindo e assim a gente tem um conjunto de outros pássaros muito grande e a gente está construindo esse observatório de pássaros e nós estamos plantando árvores que têm a característica especificamente para atrair pássaros. Então, mais adiante nós vamos ter mais essa possibilidade. Aqui a gente vê
um outro tipo de animal que tem lá, que aparece muito seguidamente, que é o bugio, né? Ele aparece nas árvores lá e toda hora eles aparecem ali no sítio, mas aí na visita das crianças, nem sempre eles estão por lá, mas é muito comum eles escutar o ronco dos bugios. Aqui a gente vê uma borboleta, aqui a gente vê uma lagarta, aqui se vê uma mariposa em processo de reprodução. Aqui a gente vê uma forma muito peculiar de um cogumelo. E assim, existem, eu talvez possa dizer, centenas de tipos de cogumelos diferentes no sítio, e alguns são comestíveis, outros não. Por via das dúvidas, só especialistas devem realmente colher cogumelos para alimentação, porque tem alguns realmente que são venenosos. Aqui tem, por exemplo, um resquício da passagem de um ouriço. Ele passeou na frente da casa, onde tem uma plantação de íris, e ele se enrolou todo lá e acabou, ele pensou que ele estava sendo preso e ele largou esses espinhos dele que ficou na folha, para ver como que as relações na natureza são interessantes. Aqui começa uma pequena coleção de frutíferas. Essa é a fruta de uma árvore que se chama sapiranga ou pau-alazão. Se chama pau-alazão porque o tronco é de um vermelho muito lindo, um vermelho rutilante. E ele produz essa fruta maravilhosa e na verdade, assim, eu trouxe do sítio uma muda dessa árvore que faz parte, então, dessa coleção de frutíferas da mata nativa do Brasil. Aqui é a uvaia, aqui é a grumichama. A grumichama, só para ter uma ideia, ela é uma das frutas mais saborosas que eu já comi. Essa grumichama, eu tenho no sítio 4 variedades diferentes. Ela tem a grumichama, essa aqui que é a preta, tem a vermelha, tem a amarela e tem uma outra grumichama que chama, o nome científico dela é Eugenia platycema, e ela então é uma grumichama de folha pequena e produz uma fruta muito parecida com essa, só de tamanho um pouco menor. E são verdadeiras riquezas que nós temos na nossa Mata Atlântica, e a maioria das pessoas nem conhece essa riqueza, e a humanidade corre o risco de acabar com as nossas florestas e, eventualmente, inclusive, nós perder grande parte dessa biodiversidade. Aqui tem uma pitanga, pitanga-tuba. Tuba em Tupi-Guarani significa grande. Essa pitanga eu colhi no sítio, e esse pé ele dá pitangas de até 7 centímetros, para ter uma ideia da diversidade que tem de frutas. Aqui, por exemplo, tem uma floração do guamirim da flor rosa. Na primavera é uma verdadeira festa de cores e cheiros de perfumes, porque grande parte das frutíferas da Mata Atlântica são mirtáceas. Mirta significa perfume. Então as mirtáceas são aquelas frutas em que as flores têm um perfume muito bom. Então tem dias assim que o sítio é meio encantado com essa quantidade de flores, cheiros e vida que tem em torno dessas flores, porque é um festival de pequenas abelhas, grandes abelhas que vêm consumir o néctar e o pólen dessas flores. Isso aqui é uma araucária, mas essa araucária ela é muito especial, porque ela se chama araucária anã, que é uma possibilidade de fazer produção de pinhão com árvores de araucária muito pequenas, entre 5 e 10 metros de altura, onde a gente pode colher as pinhas do pinhão do chão,
Portanto, não tem mais o risco de ter que subir nas árvores para derrubar as pinhas. Fora isso, tem a grande vantagem de começar a produzir, por exemplo, com 5 anos, enquanto que o pinheiro comum, ele leva entre 15 a 20 anos para produzir o pinhão. Aqui a última imagem é uma muda da árvore do imperador. E eu posso dizer para vocês que é a única árvore dessas que tem no Rio Grande do Sul. Por quê? Esta árvore, ela estava em gravíssimo risco de extinção. Chegou a ter só 14 árvores no mundo inteiro. E o sítio, depois que se descobriu uma árvore no Brasil, essa árvore então entrou num projeto de recuperação e o sítio foi convidado para ser um dos locais como experiência para a recuperação dessa árvore no Brasil. Tem uma lindíssima história essa árvore e a tentativa, quer dizer, o grave risco que ela correu de extinção tem uma história muito interessante que eu recomendaria a todos conhecer essa história, de certa forma, como que a estupidez humana coloca em risco árvores tão importantes. Bom, com isso, eu quero concluir dizendo que no sítio Guamirim, nesse projeto Tequaporã de educação ambiental, nós temos uma condição privilegiada de poder fazer experiências educativas de qualidade com essa parceria que nós temos com as instituições importantes que eu já mencionei. E pelas experiências que nós já tivemos, acreditamos que podemos oferecer uma referência muito interessante de educação ambiental para professores, para estudantes e, de alguma forma, também para a própria sociedade repensar a sua relação com a natureza.